Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, coroa da santidade. Continuando, agora vamos falar do destemor. Tendo coragem, você não pode ter medo de nada. Jesus, nas revelações a Luísa, mostra um ataque totalmente frontal ao medo. De fato, as escrituras são claras o suficiente sobre o assunto. O medo não é bom. É sempre uma tentação e nunca devemos sucumbir a ele. Mas, uma e outra vez, os cristãos encontram maneiras de se racionalizar nele. Pois dizem, talvez até Jesus teve medo no jardim. Eu sei que Jesus condena o medo, a preocupação e a ansiedade nos evangelhos, mas o mundo é tão diferente hoje. De qualquer forma, há muito mais o que temer. Certamente posso justificá-lo agora. O medo da morte e do inferno, pelo menos, é certamente importante e devo tentar me lembrar todos os dias de ter medo disso, para poder usar esse medo como um caminho para a santidade. Deus entende que o sofrimento e a dor humana são tão grandes que realmente não podemos deixar de temer e agir de acordo com esse medo. São as pessoas que dizem isso, maneiras de racionalizar através do medo. Todas essas declarações são falsas. Aí ele fala, Jesus deixa isso claro para Luísa. Ele diz, minha filha, não tema. O medo é o flagelo do pobre nada. De tal maneira que o nada derrotado pelos chicotes do medo se sente sem vida e perde tudo. Por outro lado, o amor é o surgimento do nada no todo. De modo que à medida que o todo o enche de vida divina, ou a enche de vida divina, o nada parece uma vida verdadeira, que não está sujeita a faltar, mas a viver sempre. O medo sempre é da sua vontade humana. A minha vontade divina exclui todo o medo, porque não tem nada a temer. Pelo contrário, é segura de si e inabalável. Portanto, venha banir cada medo se você não quiser me desagradar. Portanto, meus olhares estão fixos nos escolhidos a quem um e outro foram confiados, aqueles que se ocupam aos fites da redenção e santificação. Porque você teme, então, se você tem um olhar em seu Jesus olhando em você, defendendo você, protegendo você? Se você soubesse o que isso significa que é ser olhada por mim, você não teria mais medo de nada. Gente, eu vivo exatamente assim. É assim que eu vivo. Já contei ontem para vocês que eu não tenho medo de absolutamente nada. Por causa de Jesus me olhar, me proteger. E é tanta certeza de que Ele me protege, tantas provas e sinais que eu não tenho por que falar o contrário. É pura verdade. Ele garante. Ele te garante. Ele me garante. Sempre. Que palavras incríveis ouvir de Jesus, não é? Consoladora e esmagadora da melhor maneira. Pena que muitos não acreditam nele, na sua palavra. Que até para olhar para pôr Deus na sua frente, atrás de você, em todo lado de você. Isso é tão profundo que muitos não conseguem. Pela falta de ver Deus. Por não verem Deus, acreditam que talvez seja uma ilusão. Sempre se mantém na dúvida. Sempre se mantém na dúvida. E se aprendêssemos a acreditar, estaríamos totalmente imunes a todo medo. Nós devemos entender isso. Jesus não teve medo no jardim. O seu clamor a seu Pai, deixe este cálice passar, não era uma oração de medo, mas sim uma oração em nome do seu corpo, a igreja. Para ela não passar por tudo que ela tinha que passar, de sofrimentos para ser expiado os seus pecados, tal. A gente acabou de ler, antes de ontem, a meditação das visões da Santa Catarina Emmerich sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, e claramente, Jesus não teve medo nenhum, muito pelo contrário. Jesus ele teve repugnância por tudo o que ele viu de pecados e por todo o sofrimento que o ser humano iria passar. Chorou por cada um de nós. Chorou em ver tudo que nós iríamos passar.
através, dos sofrimentos, e como que muitos de nós não iríamos aceitar passar pelo sofrimento, que iríamos ir para o inferno por causa que a gente não iria aceitar. Então ele viu tudo isso. Ele viu o inferno, o sofrimento do inferno, ele viu o sofrimento da igreja no purgatório, todo o sofrimento de expiação do purgatório ele viu todo o sofrimento aqui na terra de expiação dos pecados. E ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Que afastar esse cálice, se for possível que eles não precisem sofrer. Era isso que ele estava pensando nesse momento. Se for possível que a minha igreja, que a minha esposa não sofra. Mas é preciso. E aí ele estava dizendo para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice de ver a minha igreja, os meus filhos sofrerem tanto. Mas só que a gente tem que sofrer para poder ser parte das dores de Jesus. É a vontade divina, é a justiça. E a gente tem que sofrer, tem que amar como ele amou. E para amar como ele amou, a gente tem que dar até a última gota de sangue de cada um de nós. É isso que ele não queria. Ele não queria, na sua vontade humana, como homem, ele não queria ver a sua esposa sofrer tanto. Mas como Deus, ele teve que aceitar a vontade do Pai, da justiça divina. Então, ele não estava falando dele. Ele estava falando em nome da igreja. Orando em nome da igreja. Para a igreja, pela igreja, por cada um de nós. Nós devemos entender isso. Jesus não teve medo no jardim. Nada tinha a ver com o medo das dores da sua paixão, mas o cálice que se referia era o cálice das almas perdidas também, ver as almas no inferno. O cálice de saber que, apesar de tudo o que ele faria, muitos o rejeitariam e escolheriam a condenação. Caro leitor, se você acha que Jesus tinha medo da dor, tem muito a aprender sobre o nosso Senhor. Ele morreria 1000 vezes e viveria tudo de novo se fosse preciso. No jardim, clamei ao Pai: se for possível, deixe passar este cálice de mim. O próprio Jesus falando. Você acha que foi eu? Não. Você se engana. Eu adorava sofrer até a loucura. Eu amei a morte para dar a vida aos meus filhos. Foi o grito de toda a família humana que ecoou na minha humanidade. E eu, clamando junto com eles para lhes dar forças, repeti 3 vezes: se for possível, que este cálice passe de mim. Minha filha, você acha que foi por causa do cálice da minha paixão que eu disse ao Pai: Pai, se é possível, deixe que esse cálice passe de mim? De modo algum. Foi o cálice da vontade humana que continha tanta amargura e plenitude de vícios. Em nome de tudo que eu clamei ao Pai, que o humano não seja mais feito na terra, mas somente a vontade divina, que a vontade humana seja banida e que o reino da divina vontade reine. Eu nunca disse: se for possível, deixe essa dor passar de mim. Pelo contrário, na cruz eu gritei: tenho sede de dores, manda mais. Sim, Jesus estava sedento por mais dores, não como masoquista, mas sabendo que pelas dores ele venceria e totalmente daria a salvação das almas. Portanto, amou as dores mais horrendas possíveis, tanto como meios para os fins da salvação, justificação e santificação, para que o seu amor ardente por nós, que carregasse a cruz no mundo inteiro, sobre os seus ombros, não tivesse medo de nada. Que não tinha medo de nada. Como podemos, que mal temos que carregar a lasca mais minúscula daquela cruz, justificar o que tememos? Mas sei que muitos se recusarão a banir o medo de suas vidas, apenas ouvindo que em geral não devemos permitir. Então vamos considerar várias maneiras específicas pelas quais devemos dizer não ao medo. Sem medo do diabo. Muitas vezes ouvimos as seguintes palavras de Jesus no Evangelho, apeladas para justificar o medo do diabo. Eu digo a vocês, meus amigos, que não temam os que matam o corpo. E depois disso, não tem mais do que podem fazer. Mas vou adverti-lo a quem temer. Temam aquele que depois de morto tem poder de te lançar no inferno. Sim, eu lhe digo, tema ele. Mas esse apelo requer uma interpretação errônea deste versículo. O diabo não tem o poder de nos lançar no inferno, somente Deus. Só ele pode fazer isso. E Deus nunca faça isso por imposição externa, pois, como diz a Escritura, ele deseja que todos os homens sejam salvos. O que então, na verdade, esse versículo significa? Significa temer a vontade humana.
A única coisa que pode nos lançar no inferno. Se quisermos temer alguma coisa, devemos temer a nossa própria vontade humana. Mas como isso não é sensato, de acordo com o que a maioria das pessoas quer dizer com a palavra medo, que como uso comum é direcionado a coisas externas a nós mesmos. Talvez seja mais preciso dizer simplesmente que não devemos temer nada fora de nós. Não entenda mal, devemos somente ter medo de fazer qualquer ato da vontade humana, que vem de dentro de nós. É a nossa resistência, o nosso racionalismo, a nossa preguiça, o nosso instinto de correr, de sofrer e só amar o prazer. Devemos realmente nos opor zelosamente ao diabo, desprezá-lo sim, e reconhecer que, como diz a Escritura, ele ronda como um leão que ruge procurando alguém para devorar, mas ele só usa o medo. Ele usa a sua vontade humana para poder ter poder. Se não, você não tê-la, ele não tem nenhum poder. Isso não significa, no entanto, que devemos ter medo dele, pois Jesus diz a Luísa: filha, as tentações podem ser vencidas facilmente, porque o diabo é a criatura mais covarde que pode existir. Em um ato contrário, um desprezo, uma oração são suficientes para fazê-lo fugir. De fato, esses atos o tornam ainda mais covarde do que ele é. E para não suportar essa confusão, assim que vê a alma resoluta em não querer prestar atenção à sua covardia, ele foge aterrorizado. Então, eu vou dar um testemunho. Eu tive medo do diabo, ele fez eu ter medo dele por muito tempo. Desde pequena, eu sempre fui uma pessoa muito atrasada pelo diabo. E a forma que ele utilizou foi a minha vontade humana, que eu sempre fui muito curiosa. Muito curiosa e principalmente com o mundo espiritual. Sempre fui muito voltada ao mundo espiritual. E ele aproveitou disso. Ele me fez sentir um prazer pela adrenalina do medo. E eu comecei a assistir filmes de terror. E os filmes de terror cada vez eram piores. E era sempre aonde ele ganhava. Sempre o diabo ganhava. Era só filmes nesse grau. E aí eu comecei a ter muito medo dele, porque eu achava que ele era muito poderoso, que ele podia fazer qualquer coisa comigo, tal. Um dia, depois que eu fiz todo esse encontro com Jesus, né, nesse momento, ou me enche ou me leva, né, nesse período, simplesmente um dia eu comecei a parar, né, já tinha parado um pouco de assistir essas coisas, esses filmes, já tinha parado bastante, mas eu ainda tinha curiosidade às vezes de ouvir alguma novidade, um seriado, alguma coisa de demônio, alguma coisa de tal, e eu achava que eu tinha que conhecer o meu inimigo. É ridículo, não precisava conhecer o meu inimigo, não. E aí eu percebia que sempre eu tinha aquele medo. E aí eu vi um vídeo Mais Esperto que o Diabo, né? Eu li o livro Mais Esperto que o Diabo e eu conheci quem era ele, como que ele trabalhava, enganando as pessoas. E aí desde então eu entendi que ele é pura mentira, que tudo o que eu vivi foi um plano satânico para poder impedir o meu progresso espiritual. Porque eu tinha muito para ser, muito para alcançar em Deus, e aí o diabo estava sendo um obstáculo para eu conseguir. E Deus permitiu, porque eu precisava vencer esse obstáculo, né? Eu precisava vencer, mas Deus me ajudou, sempre estava instruindo, sempre estava me dando, né, os meios. E foi quando realmente eu conheci Santa Faustina e comecei a sentir o desejo pela santidade. Por causa dela, de novo, se não fosse ela, eu não teria visto a possibilidade de ser santa, de buscar a santidade. Quando eu percebi que era possível, aí Deus me deu todo o resto que eu precisava, e até hoje eu estou buscando isso e sei que estou vivendo isso plenamente, a vontade divina na minha vida. Então, assim, eu simplesmente, quando eu descobri que o diabo era uma pura mentira, uma falsa, um total, e que o que estava realmente me atrasando era eu mesma, uau! Acabou. Eu sabia onde pisar na cabeça da serpente de uma vez por todas e arrebentar cada miolo da cabeça dela. E é assim que eu vivo hoje. Todo dia, vencendo a mim mesma. Porque o verdadeiro demônio que existe é a vontade humana. Esse é o verdadeiro anticristo. É esse que eu luto todos os dias para não deixar respirar. O demônio já era. Mas a minha vontade humana é o que eu realmente temo mais que tudo.
Temo muito. Mas eu não temo mais do que, né? Do que Deus, né? Porque o temor de Deus te dá a certeza de que Ele é maior do que qualquer coisa. Mas qualquer coisa. E pode te vencer também. E Ele pode chamar tanto, mesmo nas suas misérias, mesmo nos seus defeitos. E fui aprender que defeitos não é nada. Defeitos naturais, sabe? Temperamento, você ficar nervosa, sentimento, tudo isso não é nada para Deus. Deus nem se importa com isso. Nem se importa. Agora, Ele se importa com as suas escolhas. Ele se importa muito com as suas escolhas. Quando você resiste, Ele se importa. Quando você não faz a vontade dEle, Ele se importa. Quando você fica racionalizando e atrasando você mesma, sabe? Mas Ele permite. Ele quer que você vença todos os dias e que você tire toda a vida que possa existir da vontade humana dentro de você. E Ele permite. Por amor a Ele, você consegue. Por amor às almas, você consegue. Sem medo da morte. Jesus fala as palavras mais consoladoras que se possa imaginar sobre Luísa, sobre o momento da morte. Tanto que qualquer um que percebe que essas palavras são genuinamente do nosso Senhor, como de fato qualquer um que lê o capítulo sobre a autenticidade das revelações de Luísa deveria. Ao lê-las, perderá todo o medo nesse momento da morte. Minha filha, o momento da morte é a hora da perda da ilusão. Nesse ponto, todas as coisas se apresentam, uma após a outra, para dizer à criatura, adeus, a terra acabou para você. Agora começa a eternidade para você. Acontece à criatura que quando ela está trancada dentro de uma sala e alguém lhe diz, atrás dessa sala, outra sala, na qual há Deus e o paraíso, purgatório e inferno. Em suma, a eternidade. Mas ela não vê nada disso. Ela os ouve sendo afirmados por outros, mas como quem fala sobre eles também não pode vê-los. Eles falam de uma maneira que quase não é credível, não dando grande importância ao fato de que suas palavras sejam consideradas realidade, como algo certo. Agora um dia as paredes caem e ela pode ver com seus próprios olhos o que eles haviam dito apenas. Ela vê o seu grande Deus e Pai, que a amou com grande amor por toda a eternidade. Um por um ela vê os benefícios que Ele lhe fez em vida e como ela quebrou todos os direitos do amor que lhe devia. Ela vê como sua vida pertence a Ele e não a ela mesma. Tudo passa diante dela. Eternidade, paraíso, purgatório e inferno. A terra foge longe dela. Prazeres lhe dão as costas. Tudo desaparece. A única coisa que permanece presente para ela é naquele quarto cujas paredes caíram, isto é, eternidade. Que mudança para a pobre criatura! Meu Deus, e tal. É tal, querendo que todos sejam salvos e eu permita a queda dessas paredes quando as criaturas se encontrarem entre a vida e a morte. No momento em que a alma sai do corpo para entrar na eternidade, para que elas possam fazer pelo menos um ato de contrição e de amor por mim, reconhecendo minha adorável vontade sobre eles, posso dizer que lhes dou 1 hora a mais após a morte de verdades para resgatá-los. Oh, se todos soubessem as minhas indústrias de amor, eu que realizo no último momento de suas vidas, o que eu realizo no último momento de suas vidas, para que não escapem de minhas mãos, mais do que paternas, não esperariam por esse momento, mas me amariam a sua vida inteira. Maravilha de promessa. Ele dá 1 hora a mais para você, meu irmão, minha irmã. 1 hora de verdade. Que delícia, que Deus é esse? Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém, aleluia, santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade para todos sempre e todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa verdade magnífica, Pai. Em outros lugares, Jesus coloca claramente que medo a alma pode ter ao morrer de vir a mim, se ela já está em mim. Quando alguém vive na vontade de Deus, a morte não muda nada. Nunca li em nenhum escrito de um santo ou em qualquer revelação mística uma descrição tão maravilhosa do momento da morte como está contida nestes escritos de Luísa Picarreta. Jesus diz a Luísa que este é o grande atrativo diário, aquele momento em que finalmente ele pode se mostrar à criatura. Nesse momento, muitas almas são salvas, embora um longo purgatório seja exigido de muitas delas. Mas Jesus chega ao ponto de arrancar, por assim dizer, um ato de arrependimento e amor deles. E isso alcança um sucesso tão grande em todas as almas mais obstinadas que escolhem se condenar, exceto aquelas realmente mais obstinadas. Essa captura diária ocorre de Jesus no instante em que se separa a alma do tempo e da eternidade, e, portanto, não depende de nenhuma observação externa e terrena do arrependimento. Ele fala de finalmente ser capaz de permitir que suas criaturas vejam seu rosto irresistível e que, se apenas o aceitarem, os inundarão de amor e os salvará da perdição pela qual andam no caminho há tantos anos. Eu falo tanto isso, já ensinei tanto isso. O outro canal que eu apaguei, eu só falava da misericórdia de Deus e como era, né, esse encontro com Jesus. Jesus ensinou eu claramente, mostrou até para mim como era o encontro de cada alma com Ele. Nossa, gente, eu falei tanta coisa maravilhosa naquele canal. Nossa, agora eu perdi tudo, né? Eu já era, não tenho o que fazer, mas foi tão maravilhoso que eu escrevi. Mas eu deixo nas mãos de Deus, Ele que conhece todas as coisas. A única revelação que conheço que se aproxima disso é a de Santa Faustina, né? Porque eu era divulgadora da misericórdia. Então, era chamado Secretários da Misericórdia. Então, eu só falava da misericórdia. Era uma missão para Santa Faustina, para continuar o trabalho de Santa Faustina. Mas só que eu coloquei assim, eu achava que eu tinha colocado tanta vontade humana lá, que eu, para renunciar à vontade humana, eu achava que eu tinha que destruir, né, aquele canal. E é tipo igual a Santa Faustina fez quando ela queimou o diário dela. Então é mais ou menos isso que eu fiz, sabe? Para poder aceitar a vontade divina como base da minha vida. Então, assim, por isso que eu fiz, sabe? Foi um momento de vontade humana que ainda estava presente. Mas faz parte. Jesus sabe por que eu fiz esse sacrifício. Ele com certeza, ele acolheu o meu sacrifício e está nas mãos dele, né? Os vídeos ficaram lá. Se um dia, de repente, ele quiser ressuscitar esses vídeos, o Google, né, tem lá guardado. Lá não sei como que funciona o negócio do Google. Só sei que uma vez aconteceu um milagre. Eu tinha destruído também o Diário de Santa Faustina, o blog que eu tinha escrito a dedo, palavra por palavra, copiando do Diário de Santa Faustina. E foi um sacrifício que eu ofertei para Jesus. E ele fez com que o blog aparecesse do nada, assim, do nada. Depois de um ano, eu achei o blog tudo de novo, do jeito que estava, do jeito que eu tinha parado, e ainda tive acesso a ele. E hoje eu continuo esse blog colocando o livro do céu, que chama jesusfalaconosco.blogspot.com.
E como Jesus fez isso por mim, eu sei que Ele pode fazer com o canal também, se Ele acha que é possível, que uma hora eu posso achar esse canal de novo. Faz 1 ano atrás que eu excluí esse canal. Fez 1 ano certinho. A única revelação que eu conheço que se aproxima disso é de Santa Faustina, que tem uma enorme semelhança nesse aspecto, como em todas as outras. O Diário de Santa Faustina é o mais parecido com o de Luísa que existe, né? Por isso que quando eu achei o Diário da Luísa, o Livro do Céu, foi assim a maior felicidade da minha vida, porque o Diário de Santa Faustina tinha me salvado, aí Luísa ia me santificar. Então foi maravilhoso, e até hoje é isso que eu vivo todos os dias. Cada encontro com o Livro do Céu é só felicidade, só felicidade. A única revelação que conheço, então, é de Santa Faustina, que é bem parecido com o de Luísa. Jesus revela este encontro que ele tem com as almas desesperadas num ponto da morte. Ele fala: ó alma mergulhada na escuridão, não se desespere. Tudo ainda não está perdido. Venha e confie em seu Deus, que é amor e misericórdia. Mas a alma surda, mesmo a esse apelo, envolve-se na escuridão. E Jesus chama novamente: meu filho, minha filha, ouça a voz do seu Pai misericordioso. Na alma surge esta resposta: para mim não há misericórdia. E cai em uma escuridão maior, um desespero que é uma antecipação do inferno e se torna incapaz de aproximar de Deus. Jesus chama a alma pela 3ª vez, mas ela permanece surda e cega, endurecida e desesperada. Então a misericórdia de Deus começa a exercer o seu domínio, e sem nenhuma cooperação da alma, é Deus que concede a graça final. Se isso também for desprezado, Deus deixará a alma em paz, nessa disposição escolhida por ela mesma por toda a eternidade. Essa graça emerge do misericordiosíssimo coração de Jesus e dá à alma uma luz especial, por meio da qual ela começa a entender o esforço de Deus em salvá-la, mas a conversão depende dela, da sua própria vontade. A alma sabe que isso para ela é a graça final, e se mostrar um lampejo de boa vontade, a misericórdia de Deus fará o resto e a salvará. Essas revelações para Santa Faustina também devem nos dar uma grande esperança em orar pela salvação até das almas mais aparentemente perdidas, pois ninguém com fôlego está perdido para Deus, né? Quem está vivo respirando está perdido para Deus. Devem, além disso, encorajar todos a orar e rezar todos pela libertação das almas do purgatório, daqueles que ainda estão, né, sofrendo, e que podemos ainda agora ser tentados e assumir que foram para o inferno, daqueles que podem ser tentados e assumir que vão para o inferno, pois isso nunca é uma suposição justa de se fazer. Na mesma forma, Jesus diz a Luísa: assim, por mais má que seja uma criatura, se ela tiver a sorte de deixar entrar um ato da minha divina vontade, aonde ela baixa-se, aonde ela se nega e fala: tá bom, Jesus, eu aceito a sua misericórdia. Se ela deixar apenas um ato, mesmo que seja o último da sua vida, entrar, né, dentro dela, mesmo no ponto da morte, já que minha vontade é vida, semeia a semente da vida na alma. E como ela possui essa semente da vida, há uma grande esperança de que a alma seja salva, porque o poder da minha vontade divina será cuidadoso para que esse único ato de vida minha, né, da minha vontade, possa destruir a vontade própria, né, e fazer parte da alma, e para que ela não pereça e se torne a morrer. Pode-se protestar que não é a morte que ele teme por si só, mas o inferno. Talvez você sinta-se confiante de que está na graça agora, mas teme que pode acontecer ainda no final da sua vida. Mas você realmente acha que Deus te abandonará nos momentos finais da sua vida? Isso é duvidar de sua bondade, que o dói muito. Confie nele, confie em suas promessas, pois ele emitiu a você tantas garantias de salvação. Lembre-se de que a esperança, sendo uma virtude sobrenatural, não tem vício correspondente ao excesso. O que quero dizer é que é possível ser corajoso demais em certo sentido, pois você pode se tornar imprudente. Da mesma forma, você pode ser muito prudente em um sentido, pois você pode ficar paralisado. Você não pode, no entanto, ter muita esperança? Você não pode ter muita confiança em Deus? Isso é impossível. Portanto, aguarde sua salvação com a alegria de que como uma noiva fiel,
Tenha enquanto aguarda o retorno do seu noivo, que está em uma longa jornada, não querendo saber se esse retorno será alegre ou miserável, mas sabendo que será o único. Agora, todo noivo do mundo é imperfeito, e a partir dessa imperfeição procede pelo menos alguma falta de perfeição de confiança nele que sua noiva tem. Mas você espera sua reunião celeste com o noivo perfeito, o Cordeiro de Deus, que é perfeitamente fiel enquanto Deus é Deus. Então, se você está vivendo hoje na graça de Deus, na hora da sua morte você vai morrer na graça de Deus. É óbvio. Fique em paz. Não tem como o demônio chegar perto de uma pessoa que vive na divina vontade constantemente. Impossível. Muito pelo contrário, na hora da sua morte vai ser só a corte celestial, só falando: bem-vindos, estamos esperando por você. Não pretendo convencê-lo à negligência, muito pelo contrário. Devemos continuar trabalhando e orando com o mesmo grau de fervor, ardência e zelo. Porque você está na graça, tem que se manter na graça. Como se você pudesse realmente perder sua salvação nesses momentos finais. Claro que pode. Pode sim, se você for ainda escrupuloso, se você ainda, não sei, vai saber, Pois você ora em nome de toda a igreja, e há muitos que podem estar realmente perdidos, mas muitos deles serão salvos dependendo da sua oração. Aqui e agora, pretendo apenas ajudá-lo a livrar-se de todo medo servil que não é compatível com o amor perfeitamente puro de Deus que você deve ter. Talvez você tema os ataques do diabo em sua agonia final. Essa ameaça também não é nada a temer. Tudo é permitido pela mais santa e perfeita vontade de Deus para o seu bem. Essas agressões finais do demônio são permitidas apenas se são permitidas no seu caso, porque os últimos momentos da sua vida são os últimos momentos em que você terá que merecer mérito pelo céu. E Deus quer lhe dar todas as chances por isso, quanto possível. E pouco mais meritório do que o combate direto com o diabo. Essa é a única razão pela qual isso ocorre, não porque sua salvação possa estar perdida nesse conflito. Então, se de repente Deus permitir a agonia, no momento da morte, o demônio vir, trazer toda... É para você vencer, é para você humilhar ele, falar assim: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós. Da mesma forma, Santa Faustina, cuja autoridade foi bem estabelecida nas páginas anteriores, recebeu uma visão do inferno e observou: notei uma coisa, que a maioria das almas no inferno são aquelas que não acreditam que exista realmente o inferno. Em outras palavras, pelo menos simplesmente acreditar na existência do inferno é em si uma boa indicação de que você não estará lá. E não pode haver mais que o dobro de quantidade de almas no inferno do que almas que há na terra, que não acreditam nela. Mais tarde, no diário, Jesus fala daqueles que estão prestes a morrer em estados de desespero e escuridão, que por todas as aparências externas já morreram. Ainda assim são salvos por sua misericórdia, se mostram tanto quanto até um lampejo de boa vontade. Lembre-se de que nas próprias revelações de Luísa, Jesus não tem nada de repreender aqueles que insistem que suas palavras no Evangelho, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, indicam que a maioria terminará no inferno e apenas um pequeno número irá para o céu. Ele explica que as pessoas que dizem essas coisas é mentira, estão expondo a sua própria aversão. Agora, não se engane, realmente muitas vão no inferno. Muitas estão caindo agora no inferno enquanto você lê essa frase, e muitas outras continuarão a cair lá. Não há tragédia maior imaginável. Tudo o que desejo fazer é te ajudar a abandonar a noção de que apenas alguns pouquíssimos acabarão no céu. Embora pareça ser uma postura rigorosa demais, apenas gera ironicamente sua própria forma de frouxidão, de você não querer assumir a vida da graça. Considere o que o diabo disse a Santa Faustina: não ore pelos pecadores, mas por si mesma, pois você será condenada. E da mesma forma o que o Senhor disse a ela, anteriormente citado: minha filha, saiba que os maiores obstáculos à santidade são o desânimo e uma ansiedade exagerada. Isso a privará da capacidade de praticar a virtude. Se você acha que apenas alguns poucos chegarão no céu, terá de fato uma ansiedade exagerada. Sua busca pela virtude será seriamente prejudicada e você ficará com muito medo de orar pelo mundo como Jesus deseja. Você vai fazer nada mais do que implorar a Deus por si mesmo somente. O que Deus realmente quer que façamos é que, como vemos acima, o diabo quer que façamos exclusivamente. Só oremos por nós mesmos e sejamos egoístas a ponto de Deus olhar para nós e ter nojo. O seu temor servil de Deus resultará em um temor servil ao pecado, que o impedirá de suas missões e vocações.
chamados que Deus deseja de você, que são exatamente as coisas mais importantes, que serão seus próprios meios de santificação. Tá vendo, gente? Importante isso. Sem medo da dor. Vendo tudo que Heloísa sofreu, ou pelo menos a pequena parte do que sofreu, que é visível em seus escritos, pode-se ficar tentado a se desesperar para receber o dom de viver na vontade divina. Falando por mim, posso dizer que Heloísa sofreu e sacrificou muito mais do que eu. É o Daniel que fala: em minha miséria infeliz, jamais poderia sonhar em sofrer e me sacrificar como ela. Ao falar do sofrimento de Heloísa, Jesus diz: portanto, é necessário divulgar quanto custa esse reino de minha vontade, que eu tive que sacrificar a menor de todas as criaturas, para que o homem pudesse entrar mais uma vez no reino que havia perdido, mantendo-a pregada na cama por 40 anos e mais sem ar, sem a plenitude da luz do sol que todo mundo gosta, como seu pequeno coração tem sido o refúgio das muitas dores e das criaturas. Como você amou a todos, orou por todos, defendeu todos. Quantas vezes você se expôs, sim, Luísa, aos golpes da justiça divina para defender todos os seus irmãozinhos? E então suas dores íntimas e as próprias privações que você sofreu de mim, que martirizaram seu pequenino coração, dando-lhe uma morte contínua. De fato, como você sofreu e não conheceu outra vida além da minha, nenhuma outra vontade além da minha, todas essas dores lançaram as bases do reino da minha divina vontade. E como raios solares, amadurecem os frutos do supremo Fiat. Portanto, é necessário divulgar quanto este reino custou a você e a mim, minha filha, para que a partir do seu custo eles possam saber quanto anseio que eles o adquiram, e pelo seu sofrimento eles possam apreciá-la, amá-la e aspirar junto com você a entrar e viver no reino da minha vontade suprema. Então, na primeira formação que eu dei ao vivo, eu falo como que a Luísa é importante. Falo que ela assumiu sobre ela uma responsabilidade muito grande, né? E a gente não vai viver exatamente igual a ela, mas que a gente tem que dar o valor, como a gente dá valor ao sofrimento de Cristo, nós temos também que dar valor aos sofrimentos de Maria e de Luísa, porque foram as criaturas que Jesus escolheu. Uma para trazer Jesus à terra, Maria, e outra para trazer o reino de Jesus à terra, Luísa. Então, são as duas almas muito importantes da divina vontade, do sonho de Deus na terra de salvar todas as almas. Elas são muito imprescindíveis, que a gente ore e coloque o nome delas pelos méritos que elas conquistaram junto com Jesus. Amém? Isso é muito importante. Mas isso também não é motivo de medo, pois temos um presente que Luísa não tinha, a própria Luísa. Ela fez por nós coisas que nem todos nós precisamos fazer. Com certeza. Um dia Luísa estava pensando, se viver no reino supremo da divina vontade exige tanta atenção, tantos sacrifícios, pouquíssimos serão aqueles que desejam viver em um reino assim, tão santo. Jesus respondeu a isso dizendo: minha filha, alguém que é chamado para ser chefe de uma missão sofre mais do que todos. O que é necessário para você, que deve formar a árvore com toda a plenitude de seus galhos e a multiplicidade de seus frutos, não será necessário para quem deve vir depois de você como ramo e fruto. A sua tarefa será permanecer incorporada na árvore, a fim de receber os humores vitais que vêm de mim, ou seja, deixar-se dominar pela minha vontade. Da mesma forma, Jesus disse: minha filha, há uma imensa diferença entre quem deve formar um bem, um reino, e quem deve recebê-lo como fruto para desfrutá-lo. Eu vim à terra para expiar, redimir, salvar o homem, e para fazer isso tive que receber as dores das criaturas e levá-las sobre mim como se fossem minhas. A minha divina mãe, que deveria ser corredentora, não devia ser diferente de mim. Antes, as 5 gotas de sangue que ela me deu, do seu coração mais puro, a fim de formar minha pequena humanidade, saíram do seu coração também crucificado. Para nós, as dores eram ofícios que viemos cumprir, portanto, eram dores voluntárias, não imposições da nossa natureza frágil. Então, ele fala claramente que Maria, ele e Luísa são pessoas especialíssimas, que viveram formando a raiz da árvore, né? Ele é a raiz e elas são o tronco, a base, né? E a gente vai ser resultado dos frutos, né? De tudo que elas plantaram, dos méritos delas. Devemos lembrar que Jesus e Maria não sofreram nada que não fosse inteiramente por sua própria vontade, no seu livre-arbítrio. Eles escolheram sofrer.
né? E fizeram isso com muito amor. A sua escolha explícita e intencional de sofrer. E Luísa também, ela também viveu isso. Falando de dor de maneira mais geral, quem vive na vontade divina não está isento da dor. Mas a dor se torna algo glorioso e não deve ser temido. Jesus diz a Luísa, assim, quem faz a minha vontade e vive nela não precisa de milagres. Ela vive sob a chuva dos milagres que a minha vontade já possui em si a fonte que transforma a criatura na virtude milagrosa do meu divino será de tal maneira que nela apareça o milagre da paciência invencível, porque tem que amar muito e tem que ter muita paciência, isso é real, isso eu vivo todos os dias mesmo, tem que pedir para Deus muita paciência, e eu faço isso voluntariamente. Eu falo isso para ele todo dia. Fiat, eu aguento, pode deixar. Né? O milagre do amor perene por Deus, em nome de Deus, para Deus, por Ele, você ama e você tem paciência invencível. O milagre da oração contínua sem se cansar. E se as dores aparecem, são milagres de conquistas, de triunfos, de glória, que encerra em suas dores. Para quem vive na minha divina vontade, quer dar à alma o milagre do heroísmo divino. E nas dores põe o peso e o valor infinito. Põe a sua marca, o selo das dores da cruz de Cristo. Então, um exemplo, gente. Eu tô aqui, meu computador trava, meu computador reinicia. E eu vou e começo tudo de novo, abro todas as janelas de novo, abro o programa de novo, o programa eu perdi tudo que eu tinha feito, começo tudo de novo, colocando as imagens, colocando os vídeos, colocando o áudio, procurando onde está o áudio, entrando. Gente, vocês não têm noção da paciência que eu tenho que ter para poder fazer esse trabalho. Vocês não têm noção da paciência. Eu tenho que converter áudios que as meninas mandam para mim, tudo em OG do WhatsApp, eu tenho que converter para MP3, tenho que procurar. Jesus só vai facilitando, Jesus vai me ajudando. Jesus coloca os anjos para me ajudar, mas a paciência é invencível, invencível. Um heroísmo gigantesco para conseguir fazer essa missão e não ter vergonha de fazer do jeito que eu faço, mesmo que as pessoas critiquem, que eu coloco 10 vídeos no mesmo dia, mesmo que as pessoas falem, mas eu não vou ter tempo de ver tudo isso de uma vez. Todo mundo fica criticando, que você faz tudo errado, que não sei o quê. Gente, Jesus está com pressa. Eu tenho que lotar o YouTube de vídeo. Eu tenho que escrever Divina Vontade até nos buracos mais escondidos do YouTube, para as pessoas encontrar. Então, você que critica o meu trabalho, você que acha que eu faço errado, o que eu faço, fica tranquilo, faz o seu que eu faço o meu, tá bom? O importante é a gente encher o YouTube de Divina Vontade. Quando escrever qualquer coisa à vontade, saiu o meu vídeo, mesmo que seja um só. E devagarinho vai chegando e vai lotando a internet. Porque eu não gasto R$1 com AdWords, porque eu não tenho dinheiro. E Jesus não quer que eu monetize, que eu faça muita coisa, não. Né? Não tenho tempo para ficar divulgando muito. Então, eu preciso fazer o que é possível. Agora, se vocês puderem me ajudar colocando joinha, fazendo comentários e compartilhando nas suas redes sociais, opa, parabéns para você. Se você acredita que essa realidade é verdade, comece a trabalhar divulgando o material. Por favor, me ajuda. Assim, quem faz a minha vontade e vive nela não precisa de milagres. Tá vendo? Não precisa de milagres. Você vai e confia na divina vontade. Ela é a dona de tudo. Além disso, há um limite a que essa dor pode fazer. Jesus disse, para quem vive na minha vontade, a dor não pode entrar em sua alma. A dor permanece sempre fora da alma, isto é, na natureza humana, e enquanto a alma sente todo o espasmo da minha privação e o peso de uma dor infinita, que é a privação de mim, porque ela é investida pelo fiat divino que ela parece incapaz de sofrer. E então ela sente dor sem dor. É assim que eu vivo. Eu não sinto dor. Quase nada. Sinceramente, eu sinto mais alegria do que dor. Tristeza sem tristeza. É porque assim, né, ele tá falando assim que é a privação. Eu não vejo Jesus mesmo, né? Eu tenho imagino, enquanto eu tô falando de Jesus, a minha barriga, gente, meu estômago, não sei o que eu posso dizer, o meu, não sei, fica ardendo, arde, falando que Jesus aparece depois da morte, arde, parece que tem janelas ao redor, portas, muros que estão ao redor do meu corpo, sabe?
E que dentro de mim é só eu entrar lá dentro, que o céu tá lá dentro, ele tá lá dentro. E que que ele tá no toque de um dedo, para eu poder vê-lo, sabe? Que é tão rápido, de repente num piscar de olhos eu posso vê-lo, e ele poderia fazer isso por mim em qualquer momento. Então assim, tem tudo isso, mas aí eu paro para pensar, eu paro para analisar, né? Quão bom é eu saber que eu tô conquistando méritos por não vê-lo. Quão bom é saber que tudo isso que eu tô passando de privação, né, é algo voluntário, que eu falo pra ele assim, olha, na hora que o senhor quiser, viu? Na hora que o senhor quiser. Eu espero, tá tão bom do jeito que tá, não tem problema não. Tá bom do mesmo jeito, mesmo eu não te vendo, mesmo eu não te ouvindo, assim, vendo como a Santa Faustina via, como Luísa via, mesmo eu não saindo do meu corpo, mesmo o Senhor não me levando pro purgatório, pro céu, mesmo que não pareçam nenhum anjo, nada, mesmo que eu não converse com meu anjo da guarda, não sei se, sinceramente, eu fico até triste de falar isso, mas eu falo pra ele, desculpa falar pro Senhor, tá, anjo da guarda, mas assim, impressionante como eu percebo mais Deus do que você, percebo muito mais Deus do que você. Eu sei que você é o instrumento dele, mas me desculpa. Gente do céu, eu não tenho nenhuma intimidade com o meu anjo da guarda, é impressionante, não tenho, não sei quem é. Se tudo que acontece comigo é o anjo da guarda, ou se é ele, eu não sei ele diferenciar, pra mim é tudo Deus, Nossa Senhora. Não tem nada disso, nada, não tem nada, não consigo sentir Nossa Senhora quando é ela, não consigo sentir quando é Jesus nos seus. Eu sei que é Deus. Eu só vivo na base do Deus. Por isso que vocês não vão ver eu falando de anjo da guarda, porque eu sou uma pessoa simples. Eu só falo aquilo que é real, que acontece comigo. Eu não fico inventando conversinha fiada. Eu não preciso enfeitar o meu trabalho. Eu falo o que realmente existe. E assim, pra mim tá tudo bem. Acho que ele não vai ficar magoado comigo, não, vai? Porque eles falam, às vezes eu leio algumas coisas que você tem que ter intimidade, conversar com o seu anjo pra ele te ajudar, senão ele fica quieto num canto. Só faz o básico. Eu acho que ele me ajuda demais, porque não é possível. Ele me ajuda demais. A divina vontade deve falar, ajuda ela, faz ela achar lá o arquivo, faz ela achar. Obrigado, anjo da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, amém. Eu rezo, pelo menos eu rezo, santo anjo. Sempre quando eu lembro, eu rezo. Mas eu peço desculpa, anjo da guarda, por favor, me perdoa, por favor, me perdoa, por eu não perceber que você está aqui, que é você que está aqui o tempo todo comigo. Então, desculpa, é assim que eu penso, sabe? Então, assim, e eu vivo tão feliz mesmo assim, mesmo sendo tão normal, usando a minha inteligência só, a minha inteligência, entendendo pela inteligência, pela memória e a vontade, essa ação de Deus puramente espiritual, sobrenatural. Eu creio plenamente de que não é necessário ver Deus, que não é necessário de nada, que essa intimidade com Ele é totalmente algo infuso, totalmente invisível, que é totalmente real. Eu não tenho a mínima dúvida, Ele já me provou com A mais B mais C mais E, A, B, C, D, Z, Z. De todas as formas que Ele é real, eu não preciso ter visto um fantasma para poder entender. Nada. Simplesmente eu falo, creio, eu creio, sem nunca ter aparecido nenhum sinal para mim, nenhuma sombra, nada. Tudo que aconteceu de fé, na base da fé na minha vida, sempre foi através da minha inteligência natural. Sempre foi através de sonhos, sempre foi através, e os meus sonhos são muito, sim, normais, como qualquer outro sonho, A voz que fala dentro de mim é uma coisa que não tem como evitar de acreditar, porque é uma coisa impressionante. Eu achava que era eu, depois ele se apresentou, e aí foi o único milagre assim maior que eu vi até hoje, foi isso. Quando ele falou assim, sou eu, mas foi ligar pontos, foi inteligência. Eu liguei pontos, fiz ligações, pingos nos is, fiz conexões naturais com a minha própria inteligência e razão. Aí você pode pensar, você que é ateu, então você não é Deus nada, é você é Deus, você é inteligente. Não, eu não sou. Não sou, porque Jesus já provou para mim também isso. Ele já me fez ficar sem o Espírito Santo por um momento. E é uma coisa assim, meu Pai. Ele fez, ele é inteligente, ele sabe como resolver o problema.
Qualquer momento que você precisar, Ele resolve o problema das suas dúvidas. Ele trabalha em prol de te ajudar. E Ele fez isso por mim. Teve um momento, assim, num piscar de olhos, que Ele me mostrou sem essa inteligência. Assim que eu percebi claramente que faltava isso dentro de mim. E vocês não têm noção do que é isso. Você se sentir realmente um nada. Você sentir medo. Vocês não têm noção. Ele tirou a fé. Assim, ele falou assim, vou tirar a fé dela, assim. Tirou com a mão, assim. Vamos ver o que acontece. Ela vai ver como que funciona. Ela sem fé. Vocês não têm noção do que é ficar sem fé. Sem essas virtudes. Ele tirou, assim. Vamos ver como que ela vai passar. Gente do céu. Eu senti tanto medo, mas tanto medo. Meu Deus, parecia que eu estava assim rodeada por muitos soldados armados com muito ódio de mim, que podiam fazer qualquer mal, arrancar pedaços, assim, um piscar de olhos. Eu estava exposta. É como se eu estivesse assim totalmente numa montanha e tivesse, sabe, um vento vindo e eu vendo que esse vento estava vindo e que ele iria me derrubar daquilo ali. E eu totalmente exposta sem poder, e eu de cima do monte da montanha não tinha para onde correr, não tinha, a montanha totalmente íngreme assim, eu tinha que ficar ali e não tinha para onde correr. Eu me senti totalmente acuada, totalmente exposta a todos os perigos possíveis que poderiam acontecer contra mim. Eu senti isso plenamente, medo do mais alto grau. Jesus tirou tudo e de repente no piscar de olhos ele devolveu assim. E a diferença assim foi tão grande que ele na hora falou dentro de mim, tá vendo? Agora você sabe quem sou eu. Agora você sabe que eu existo. Depois disso, acabou. Não precisa mais falar nada. Falei pra ele assim, já entendi, ponto final, acabou. Não precisa nunca mais permitir que eu passe isso de novo. Nunca mais. Por favor, não permita que eu passe por isso. Nunca mais. Eu tremi igual vara verde. Eu nunca senti uma coisa daquela lá. Jesus Cristo, Ave Maria, não sei nem descrever. Todos sabemos o que Jesus quer dizer ao se referir a uma dor que entra no centro da pessoa, pois todos nós a vimos. Uma pura dor física é sempre suportável pela graça de Deus, mas para aqueles que rejeitam a graça de Deus, seus sofrimentos extremos tornam-se quase identificáveis com a própria natureza. A dor deles se mistura ao desespero, à falta de fé e até ao ódio a Deus, para criar uma verdadeira antecipação do inferno e uma visão de extremo horror. Foi isso que eu passei, praticamente. Foi isso que eu senti. Tal visão certamente deve nos inspirar a ser cada vez mais zelosos em orar, sacrificar e trabalhar pela salvação das almas. Mas essa visão também deve nos lembrar do que nunca pode acontecer na vontade de Deus. Mas talvez você esteja entre aqueles que leram sobre os grandes castigos que estão surgindo no horizonte e que provavelmente inundarão o mundo a qualquer momento. Talvez você deva temer a dor deles? Certamente não. Isso está nas mãos de Nossa Senhora. Jesus diz a Luísa: você deve saber que eu sempre amo meus filhos, minhas amadas criaturas. Eu me viraria do avesso para não vê-los atingidos. Tanto que nos tempos sombrios que estão chegando, eu os coloquei todos nas mãos de minha Mãe Celestial. A ela eu os confiei, para que ela os guarde para mim, sob o seu manto seguro. Eu darei a ela todos aqueles a quem ela quiser. Até a morte não terá poder sobre aqueles que estarão sob custódia da minha mãe. Agora, enquanto ele dizia isso, meu querido Jesus me mostrou com fatos como a rainha soberana desceu do céu, com uma majestade indizível e uma ternura totalmente materna, que ela andou no meio das criaturas em todas as nações, e marcou seus filhos queridos e aqueles que não deveriam ser tocados pelos flagelos. Quem quer que minha Mãe Celeste tocasse, os flagelos não tinham poder para tocar nessas criaturas. O doce Jesus deu à sua mãe o direito de trazer a segurança a quem quisesse. Então essa é a cena que a Marjorie Dahl espera acontecer. Ela fala profecias sobre essa vinda de Maria. Então, Marjorie Dahl, aqui está a ajuda favorável que o Senhor marcou para você. É o livro do céu.
Mas é o que eu mandei o livro do céu para você e você fala que você só tem que levar o torta. Tudo bem, eu aceito. Mas você está perdendo muito de não ler o livro do céu. Então você que é amiga da Marjorie Dahl, insiste com ela de que a resposta da felicidade dela, do sonho dela está aqui no livro do céu. Essa é o momento em que Jesus disse que Maria vai vir e vai marcar os seus filhos. Essa é a vinda de Maria que vai acontecer no fim, antes dos grandes castigos. Então, você que é amigo da Marjorie, amiga da Marjorie, insiste com ela. Manda esse trecho para ela. Amém? Eu vou deixar para continuar a parte 2 do medo, porque tem mais medos aqui, tá bom? Aí amanhã a gente faz a parte 2 do medo. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.